Pedi para você abrir a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versos 4 a 8. Abriram, irmãos? Podemos ler? Então tá bom. Acompanhe a leitura. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Deus querido, Pai amado, obrigado, Senhor, pelos louvores, obrigado, Deus, pelo teu povo reunido aqui nessa noite, aqueles que acompanham através da internet, Deus, com muita humildade, Deus, com o nosso coração quebrantado diante da tua presença, nós pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos permita, Deus, refletir na tua palavra, e que tudo que for dito, tudo que for ensinado, seja do agrado do Senhor, que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos conduza, e que possamos aprender, e não só aprender, mas aplicar a tua palavra em nossa vida, em nosso caminhar. Fique conosco, nos abençoe em nome de Jesus. Muito bem, gente, fica a tua Bíblia aberta aí, capítulo 1, verso 4 a 8. Nós vimos na semana passada, foi o mesmo texto que nós lemos, que essa carta é uma carta de João, escrita para a Ásia Menor, as igrejas que estavam ali na província da Ásia, e João, ele começa a carta com uma palavra de encorajamento. Observe aí na tua Bíblia que ele começa dizendo graça e paz. Incrível isso, porque apesar das perseguições, né, conforme nós temos batido na tecla, apesar de todo o martírio que a igreja enfrentava, mas apesar disso tudo, ainda assim, a saudação que o apóstolo do Senhor traz para as igrejas é de graça e paz da parte do Deus triuno, daquele que era, que é e daquele que há de vir. Nós falamos na semana passada que o Apocalipse, apesar de ter essa fama de ser um livro futurista, mas é muito importante que a gente faça uma leitura correta do Apocalipse, debaixo do entendimento que o Apocalipse ele traz algumas estruturas, traz alguns propósitos muito bem claros para a igreja do Senhor Jesus. Nós citamos, eu vou pedir para colocar aí para nós, por favor, por exemplo, um dos propósitos que nós encontramos nesse livro do Apocalipse é o conforto do Espírito Santo no martírio, a resistência do mal, porque, irmãos, a maldade, a perseguição era terrível, era muito grande. Então, é uma palavra para que a igreja se mantenha firme, que a igreja resista toda investida de Satanás, que a igreja resista todo o poder da iniquidade, toda investida de malignidade, porque Deus está no controle de todas as coisas, Deus está no controle da terra, do mundo, da humanidade, dos poderes, e muito mais ainda, Deus está no controle da igreja, e o reino de Deus vingará. Né? Não só no sentido de vingança, mas vingança de
de frutificar, igual quando a gente fala, olha, esse pé de árvore aqui vai vingar. Vingar no sentido de frutificar. O reino de Deus, apesar que, à vista dos irmãos daquela época, a igreja estava escondida debaixo de muita tristeza e perseguição, mas a palavra do Apocalipse é para que o povo de Deus acalme o coração, que o reino vingará, e afinal de contas o Cordeiro de Deus ressuscitou. Então, os irmãos, quando a gente olha para o Apocalipse, os irmãos estavam ali sendo perseguidos e era para eles permanecerem fiéis no Senhor. Eu trouxe aqui 2 citações, só para a gente poder ver aqui, ilustrar aqui melhor para nós, 2 citações extra-bíblicas, que não estão na Bíblia, para a gente perceber o entorno, o que estava acontecendo. Entendeu? Porque muitas vezes a gente lendo lá, a gente não percebe. Mas olha que citação aqui, é um senador, o historiador, o Tácito, Cornélio Tácito, na virada ali do 1º século para o 2º século, ele diz assim, olha, os irmãos estão vendo, dá para ler aí, gente? Olha lá, ó. Em suas mortes, está falando dos crentes, os cristãos, eles foram feitos objetos de esporte, pois foram amarrados nos esconderijos de bestas selvagens, feitos em pedaços por cães, ou cravados em cruzes, ou incendiados, e ao fim do dia eram queimados para servirem de luz noturna. Dá para imaginar um negócio desse? Irmãos, gente como a gente, era isso que acontecia. O Gregório de Tours, bispo do 6º século, ele fala da época do imperador Décio, o imperador Décio é 3º século da era cristã. Ele fala assim, sobre o imperador Décio, muitas perseguições se levantaram contra o nome de Cristo, e houve tamanha carnificina de fiéis que eles não podiam ser contados. Incrível, né? Não dava para contar tamanha carnificina que a igreja... Por isso que a gente fala, né, irmãos? Nós vivemos uma época de extremo conforto. É incrível, a gente não tem a mínima noção. A oportunidade que nós temos de nos reunirmos e louvar o Senhor é coisa grandiosa. E era para todos os cristãos, todos os crentes darem muito, muito valor. Muda para mim, a história nos mostra, quando a gente fala do Império Romano, alguns imperadores que foram terríveis para a igreja, né? Os piores imperadores para a igreja. Se você gostaria de ter essa informação, anote aí. Entre eles, o primeiro, nós podemos citar Nero, no ano 64, época ali dos apóstolos ainda, Domiciano, que é a época do Apocalipse, João, Trajano, Marco Aurélio, Sétimo Severo, o Décio, que nós acabamos de ler aqui, a citação lá do bispo, e Diocleciano. Então, enfim, esse é o cenário, esse é o pano de fundo que acontece ali na igreja, na época em que o apóstolo João está escrevendo esse documento celestial para aquelas igrejas que humanamente estavam enfraquecidas diante de terrível perseguição. Muito bem, passando para frente, muda para nós vimos na semana passada a organização do 1º capítulo, versos 1 a 3, o título, o autor, o assunto do livro, versos 4 a 8, que é onde nós estamos situados hoje, a dedicação às 7 igrejas, ou seja, uma carta que ela é destinada às 7 igrejas, e de 9 a 20, que nós vamos ver depois, a visão do Senhor, do Cristo glorificado. O que mais que nós vimos na semana passada, para a gente não perder aqui o parâmetro? Nós vimos que o apóstolo João, ele apresenta 3 títulos gloriosos de Jesus Cristo. Ele fala de Jesus Cristo com declarações
divinas, são 3 atributos do nosso Senhor. Ele diz que Jesus é a fiel testemunha, está aí. Jesus é o primogênito entre os mortos e Jesus é o soberano dos reis da terra. Nós falamos sobre esse assunto na semana passada e assuntos que estão linkados, muito bem amarrados com o texto do Antigo Testamento. Não é? Então, eu acho isso maravilhoso, porque a Bíblia não está solta. Não, tudo que o apóstolo está falando no último livro da Bíblia está muito bem ancorado com o texto lá do Antigo Testamento, com a palavra de Deus dita aos profetas. Em seguida, nós também estudamos e falamos na semana passada, e isso é glorioso, e eu até falei que enche os nossos olhos, que quando nós vemos Jesus, o Rei dos Reis, o ser mais supremo de toda a terra, o Criador de todo o universo, o ser mais onipotente que há, apesar de todo o poder, apesar de toda a glória do nosso Senhor Jesus, apesar de toda a força, ele é o ser mais onipotente que existe nesse mundo. Mesmo assim, Jesus é aquele, vimos na semana passada, é aquele que nos ama, né? E ele é aquele que nos ama, né? Mesmo nós sendo pecadores. E ele nos lavou com o seu sangue, nos lavou de todo o pecado. Então, nós já somos lavados, vimos isso na semana passada. Então, 2 coisas importantes para que você não perca isso somente. Aconteça o que acontecer, você vá onde você for, você tem que caminhar nessa terra, lembrando que você é amado do Senhor e não só amado do Senhor, mas você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Mas não fica só por isso. Não fica só por aí. Apesar dele ter nos amado, ter nos lavado pelo seu sangue, ele nos constituiu reino e sacerdote. E citamos isso na semana passada. Ele nos elegeu, nos constituiu reis e sacerdotes. Citamos que o próprio Senhor Jesus diz nos evangelhos que é isso mesmo, que os seus escolhidos participarão do reino futuro, sentarão nos tronos, a igreja, os escolhidos, os eleitos do Senhor. Isso é maravilhoso. E nós temos essa afirmação de uma forma muito clara, não só no Apocalipse, não somente nos evangelhos, não somente nas epístolas apostólicas, mas também a gente faz uma ligação com o Antigo Testamento. Por exemplo, Isaías capítulo 61, nós citamos semana passada, né, que o Isaías 61 fala já lá na época dos profetas, 700 anos antes de Cristo, que o povo de Deus, escolhidos do Senhor, são reinos e sacerdotes. Nós fomos até o verso 6, dá mais uma olhadinha na tua Bíblia, e nós paramos para entrar no verso 7, que nós iremos fazer. Aqui no verso 7, João, ele já anuncia a vinda do nosso Senhor. Para quem está acompanhando, nós falamos daquela sequência de 7 etapas que nós encontramos no livro do Apocalipse, né? Que não é uma história contínua, mas é uma história que está sendo contada e recontada no sistema do paralelismo judaico. Isso é importante a gente ter essa visão, porque você vai encontrar o juízo de Deus sendo manifestado, a vinda de Cristo, e depois novamente, não é? Então aqui no verso 7, João ele já anuncia a vinda do nosso Senhor, e diz assim, acompanhe na sua Bíblia, nós não temos aí a projeção, diz assim, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Está vendo aí, irmãos, na Bíblia? Até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Gente, essa é, depois da criação, depois da vinda do Messias, que veio morrer no nosso lugar e ressuscitou, vencendo a morte, depois disso, essa é a maior notícia que nós encontramos na palavra de Deus. Essa notícia de que ele virá
e ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Isso enche o nosso coração de gozo, isso enche o nosso coração de fé, de esperança, apesar dos problemas, e tenta fazer essa ligação. É o que está acontecendo lá com os nossos irmãos no primeiro século, porque a mensagem é para eles, a mensagem é para nós. Apesar de toda a luta, apesar de todo o desespero, apesar das mortes, que nós acabamos de ler aqui uma declaração, um testemunho ali da época, apesar disso tudo, essa é a maior notícia que nós podemos ter, mesmo enfrentando as batalhas. Ele virá entre as nuvens. Agora, você está aí, em João capítulo 1, verso 7, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Faça uma conexão, faça uma ligação, você pode abrir na tua Bíblia, mas nós vamos colocar aí, faça uma ligação com Daniel 7,13. Olha o que diz lá em Daniel 7,13, e nós estudamos Daniel o ano passado. Daniel 7,13 diz, na minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem. Quem que é o filho do homem? Nos evangelhos, Jesus. Olha Daniel já, pá. Vi alguém semelhante ao filho do homem vindo. É maravilhoso. Sei lá, Daniel, gente. É Daniel. Aí nós estamos lá no Apocalipse. Você faz essa... Deus, você sobrepõe o texto. É coisa incrível. Profeta Zacarias no capítulo 12, tenta fazer também essa comparação. Olha só, diz assim o profeta Zacarias, mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim. A quem? Traspassaram. Nós acabamos de ler essa mesma informação lá no Apocalipse. E prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo unigênito. Nos parece, a gente pode fazer isso, é claro que não tem uma afirmação lógica nisso, mas nos parece que, quando nós lemos ali o Apocalipse capítulo 1, verso 7, parece que é uma fusão entre esses dois textos, entre essas duas informações, que nós acabamos de ler aqui em Daniel capítulo 7 e em Zacarias capítulo 12. É claro que o João está ali inspirado pelo Senhor, e está tendo aquela visão, mas ele tem muita informação profética dos profetas do Antigo Testamento, ele tem um profundo conhecimento, e parece muito claramente que ele está fazendo uma junção desses textos, do profeta Daniel, do profeta Zacarias. A gente pode até acrescentar também as palavras do Senhor Jesus ali em Mateus capítulo 24, porque em Mateus capítulo 24 diz assim, olha, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Aparecerá no céu o sinal, virá entre as nuvens. Filho do homem, Daniel, filho do homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as... Como lá no Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Glória a Deus. Você pode dizer aleluia? Glória a Deus. A vinda do Filho de Deus, a vinda do Messias, a vinda do Rei dos Reis é a maior notícia que existe sobre a terra. A vinda de Jesus, o reino do Senhor Jesus, é o maior tema da Bíblia. A vinda de Jesus é o maior tema da nossa vida. Eu comentei, acho que na semana passada, escrevendo no WhatsApp alguma coisa, que o maior sentido da vida é escatológico. Porque, eu falo isso para mim, a gente se perde nas nossas coisas, na nossa rotina. A gente se envolve com as coisas aqui dessa terra, com as coisas aqui desse mundo, a gente se perde, a gente fica ludibriado, fica, né, meio que embebecido, e a gente se perde.
E na verdade, os nossos olhos deveriam estar sobre a volta do Senhor. Essa é a maior notícia que nós podemos ter. Isso é o maior conforto que nós alimentamos no nosso coração. E nós temos que colocar os nossos olhos diante disso, que quando Jesus voltar, todas as coisas vão ficar. Bolsa de valores, os investimentos, carreira, dinheiro, os campeonatos de todos os esportes, os filmes, as coisas todas vão perder, vão ter o menor sentido. Coisas que as pessoas lutaram, batalharam, brigaram, enfim, tudo vai perder o sentido, porque a maior notícia, o maior tema da vida é a volta de Jesus Cristo. Ele virá entre as nuvens. Então, repare, meus irmãos, que na primeira vinda de Jesus, a glória dele não foi algo espetacular, apesar dos milagres, mas colocaram em xeque, colocaram em dúvida, a glória de Jesus, se realmente ele era o Messias. Mas pelo que nós lemos aqui, na segunda vinda dele, todo olho verá. É o que está afirmando as Escrituras Sagradas. Todos verão. Todos verão. E o texto é muito claro, inclusive os mortos, inclusive aqueles que o traspassaram, aqueles que colocaram, que pregaram, crucificaram Jesus no madeiro. Quando Jesus vir, todo olho verá. A vinda de Jesus, portanto, ela é pessoal, ela é pública, ela é visível, será clara, poderosa, vitoriosa. Dê o adjetivo que você quiser, irresistível. Assim será a volta do Senhor Jesus. Todo olho verá. Então, já perceba, nós que estamos entrando nessa caminhada aqui do Apocalipse, já observe que mesmo no capítulo 1 aqui, no início, a gente já vê no início do estudo, que a Bíblia, ela desconhece uma segunda vinda de Jesus invisível, oculta, secreta. O texto que é fácil de interpretar, a interpretação é muito fácil aqui, nada disso. Quando Jesus voltar, nós já lemos aqui no primeiro capítulo do Apocalipse que todo olho verá. Todo olho verá. Não somente os vivos, conforme nós falamos, mas até os mortos e aqueles que o transpassaram lá na cruz. Veja que nós não precisamos nem interpretar esses que o traspassaram, obviamente, fazendo uma conotação muito clara daqueles que pregaram a Cristo Jesus, mas não somente aqueles, mas todos aqueles que nos tempos e eras o negaram, o rejeitaram, todos aqueles que o colocaram de lado, todos aqueles que foram indiferentes, como aqueles lá que o traspassaram. Todos esses, diz o texto, que lamentarão. Aquele crucificado, lembrando que o ser crucificado era algo maldito. Aquele ser crucificado será reconhecido como rei e juiz. Rei e juiz. E aqueles que o rejeitaram, aqueles que o transpassaram, vão se lamentar profundamente, porque a salvação, isso serve para nós, gente, para o povo nosso. A salvação estava ali, à distância de um sim. À distância de um sim. A salvação estava ali, próximo. Bastava confessá-lo. Bastava crer nele. Mas o rejeitaram, o recusaram, então se lamentarão profundamente. E aí, irmãos, essa sessão
que é a segunda parte, lembrando que a primeira parte é verso 1 a 3, a segunda parte verso 4 a 8. Essa sessão, ela termina com a poderosa declaração do nosso Senhor, Jesus dizendo, veja aí, eu acho que está aí colocado, ele diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Perceba que só nesse trecho é a segunda vez que está fazendo essa declaração. Segunda vez. O Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso, o Pantocrator, o El Shaddai, o Deus Onipotente, o Todo-Poderoso. E ele é fiel naquilo que ele diz. Se ele disse, ele irá cumprir. Creia. Aquele que era, é e há de vir, virá entre as nuvens. Ele disse, não duvide. Ele é o Todo-Poderoso. Se ele disse, ele cumprirá. Para aquele que não está muito familiarizado com o termo alfa e ômega, lembrando que alfa e ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego. É como se fosse o A e o Z da nossa língua portuguesa, do português. Eu tenho um Novo Testamento hebraico, e lá no Novo Testamento hebraico, aqui no 1:8 diz, eu sou o Aleph e o Tav. Ou seja, é a primeira letra do alfabeto hebraico e a última letra do alfabeto hebraico. É o princípio e o fim, o início de todas as coisas e o fim de todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Muito bem, meus irmãos. Isaías capítulo 44, Isaías capítulo 48 também traz essa informação, que ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Mais uma vez, amarrado com o Antigo Testamento. Mesmo texto, é o mesmo Deus, é a mesma palavra do Senhor. Muito bem, o que fica para nós aqui, e aí uma reflexão para nós, é se nós temos honrado o Senhor, se temos honrado o noivo com a nossa vida, com as coisas que nós fazemos, estamos preparados ou estamos nos preparando para encontrar com o nosso Senhor nas nuvens, conforme Ele prometeu aqui? Essa é uma pergunta que é válida para todos nós aqui. Será que Jesus nos vê como aquelas virgens prudentes? As virgens prudentes que estavam preparadas com as suas lâmpadas cheias, as lâmpadas estavam todas elas cheias de azeite, elas estavam esperando o noivo. Ou será que nosso comportamento tem sido como aquelas nécias, as loucas, as tolas, que estavam lá dormentes, envolvidas com as coisas aqui desse mundo, despreparadas, sonolentas, desavisadas? Como tem sido o nosso comportamento? O texto diz de uma forma muito clara que Jesus virá, ele voltará e todo olho verá. Todo olho verá. Então, meus irmãos, muito cuidado. Muito cuidado. A palavra do Senhor é uma palavra de alerta, de aviso ao nosso coração. Muito cuidado. E nesses tempos do fim, muito cuidado também com tudo que nós ouvimos, viu, irmãos? Porque tem muita coisa lá na internet, porque a gente sabe que os profetas da internet, eles pagam, eles investem para viralizar os vídeos deles, para poder monetizar, para ganhar com os vídeos, né? Então, são vídeos que alcançam milhões de pessoas, e é natural que a gente acaba assistindo aquilo lá e a gente fica até um pouco assustado, será que é isso, será que é aquilo? E aí eu quero dizer para os irmãos, a gente precisa tomar muito, muito cuidado e colocar os nossos olhos na palavra de Deus, porque a gente vive num tempo, infelizmente, que há muita confusão teológica, as pessoas
pagam, investem, para quem conhece um pouquinho de internet, os meninos sabem disso aí, investem pesadamente para ganhar like e para lucrar com isso. Então, você entra lá na internet, já tem. É incrível, no tempo que a gente está vivendo, qualquer evento que aconteça, quebrou um banco, saiu uma guerra, teve lá uma doença, já tem gente falando, papagaiando, querendo amarrar qualquer acontecimento com algum texto que está lá no Gênesis, que está lá no Êxodo, que está no Salmo, que está em Isaías, Ezequiel, em Malaquias. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Eu estava conversando até com um pastor que veio conversar com a gente, e a gente percebe muito bem que é esse tipo que tem acontecido hoje. Qualquer evento tem alguém dando um palpite lá. Hoje eu recebi uma mensagem de um irmão nosso do Rio Grande do Sul, mora lá em Porto Alegre. E ele tem acompanhado os nossos estudos aqui do Apocalipse, e ele mandou para mim, falou, pastor, eu recebi aqui um vídeo, me explica uma coisa, o que está acontecendo aqui em Porto Alegre é referente ao dilúvio do Gênesis, porque está correndo aqui um vídeo, não sei o quê. Então, assim, é muita loucura, irmãos. Muita loucura. E nós precisamos ter muita sabedoria, principalmente como batistas. E aí eu estava comentando, falando com um pastor que veio falar com a gente, eu até falei, olha, você quer realmente saber coisa séria sobre o Apocalipse? Primeiro, a igreja tem um pastor, e eu sou sério nisso, e a gente estuda com seriedade a palavra de Deus. Mas se o irmão, a irmã quer ampliar o conhecimento, ok, vou dar nomes aqui de pastores batistas, procure ouvir o pastor Luiz Saião, profundo conhecedor hebraísta, entendeu? Ele dá uma aula sobre o Apocalipse. Quer saber? Procure o Dr. Russell Shedd, batista. Tem um pastor aí que hoje, eu não vou falar aqui o nome dele, mas o sobrenome dele é Apocalipse. Toda semana ele solta coisa do Apocalipse que vai acontecer, não sei o quê, a moeda que está acontecendo, a Ucrânia. Gente, calma. Procure gente que tenha conhecimento. Vou falar só nomes batistas aqui. John Piper, ele fala muito sobre o Apocalipse. Millard Erickson, talvez seja o maior teólogo sistemático batista que temos no nosso tempo. Não é? Franklin Ferreira. Então, são pastores, sem falar outras denominações, pastores batistas que os irmãos, que a igreja pode procurar. E aí você vai ter a tranquilidade de poder estar ouvindo coisa boa, coisa de valor, bíblica, com conteúdo bíblico. Tá bom, irmãos? Então, vamos ficar muito atentos a isso. Muito bem, irmãos. Eu disse que eu iria comentar sobre as correntes que existem, sobre a segunda vinda de Cristo. E nós iremos, na verdade, nós vamos falar sobre essas correntes melhor quando a gente chegar lá no Apocalipse 20. Quando nós chegarmos no Apocalipse 20. Mas mesmo quando chegarmos no Apocalipse 20, a gente vai falar por cima, porque não dá, o objetivo não é esse, e não dá para a gente se aprofundar. Você quer se aprofundar? Tem material falando dessas correntes escatológicas do fim, assim, de mais de 1000 páginas, uns tijolos, assim, que o livro para de pé. Só falando dessas visões, dessas interpretações. Eu vou tentar passar aqui para os irmãos um apanhado geral, tá bom? Então, as correntes são, tá aí, pós-milenismo, pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista e o amilenismo, tá bom? Em linhas gerais, vou comentar aqui para a gente encerrar hoje. Pré-milenismo. Os pré-milenistas, eles asseguram, eles entendem, eles ensinam que a segunda vinda de Jesus, vamos lembrar, primeira vinda já aconteceu, certo ou não, gente? Já aconteceu. A igreja aguarda a segunda vinda de Cristo. Os pós-milenistas, eles entendem, eles ensinam que a segunda vinda de Jesus virá depois de um longo período de retidão, de paz, que será o período chamado milênio.
Veja, vamos acompanhar aqui devagar. O entendimento pós-milenista, eles compreendem que o mundo vai entrar numa estação de paz, de cristandade, de conversão, e tudo ficará bem, tudo ficará tranquilo. O livro O Significado do Milênio, eu dei uma boa folhada, eu tenho ele em PDF, do escritor Robert Close, ele falando do pós-milenismo, ele diz que nessa corrente, acompanha aí, abrindo aspas para ele diz: o milênio se encerrará com a segunda vinda de Cristo. A ressurreição, ele quer dizer a ressurreição, o arrebatamento, né? E o julgamento final. Em suma, os pós-milenistas apresentam um reino espiritual nos corações dos homens. Então, em resumo, o pós-milenismo ele crê que o mundo vai ser cristianizado, conforme eu falei. Eles creem que as coisas irão melhorar, que o mundo vai entrar num processo de avivamento. Isso antes da volta de Cristo. Antes da segunda volta de Cristo. A visão pós-milenista. Ok? E que vai ter um crescimento da igreja de forma espantosa. Inclusive, eles citam Abacu capítulo 2, ao ponto da terra encher-se do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E é isso que vai acontecer. Então, eles acreditam que a terra, a raça humana, caminha para um estabelecimento de paz, da manifestação do Espírito Santo, algo mais poderoso, inclusive, do que aconteceu lá em Atos 2, na descida do Espírito Santo. Acabei de citar aqui o Dr. Russell Shedd. O Dr. Russell Shedd, ele diz que as raízes do pós-milenismo foram propagadas especialmente por Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona é o século IV, quarto século. Agostinho de Hipona, talvez o maior sistematizador do Novo Testamento, do entendimento cristológico. Então, o Dr. Russell Shedd fala que o maior organizador da visão pós-milenista seria o Agostinho de Hipona. Agora, veja só. Atenção. Essa corrente pós-milenista ganhou muita força entre os séculos 17 e 19, no tempo dos grandes avivamentos. Para quem gosta de história, sabe muito bem que houve um tempo de grande avivamento na Europa, as missões gerais, a Inglaterra quase toda era cristã, não é? Enviavam missionários para o mundo todo, inclusive para a América. Então, os teólogos, os pastores, se os irmãos estudarem a linha de pensamento de Jonathan Edwards, por exemplo, Charles Rhodes, são grandes pastores, grandes teólogos do século XVIII. Esses irmãos, em linhas gerais, quase todos eles eram pós-milenistas. Por quê? Acompanhe o raciocínio. Acompanhe. Por quê? Porque eles olhavam para o mundo e o entendimento era justamente esse. Olha só. Está tendo um florescer, um frutificar do Espírito no mundo todo e nós estamos caminhando para o fim, porque essa é a visão pós-milenista. O mundo vai caminhando cada vez mais, as coisas vão melhorar cada vez mais. Então, esses irmãos desse tempo, eles entendiam justamente que era isso que estava acontecendo. Qual é o problema? O problema é justamente dessa corrente, é que eles desprezam, atenção, hein? Os irmãos entenderam até aqui ou não? Depois eu vou colocar um quadro geral para os irmãos, quem quiser tirar foto, guardar, que eu acho que é muito legal. Essa visão pós-milenista diz o seguinte, que a Terra está melhorando, e vai tudo ficar muito bonito até a volta, a segunda vinda de Jesus. Ok. Qual que é o problema dessa corrente? O problema dessa corrente é o seguinte, é que eles desprezam
que no final das coisas, o mundo não vai ficar bom. As coisas vão piorar. As coisas vão piorar. A igreja vai enfrentar as tribulações dessa vida. Então, eles desprezam que antes da vinda do Senhor Jesus, a igreja vai passar por crises, enfrentamentos, que o anticristo vai se levantar. É isso que vai acontecer. E não um tempo de bonança. E não um tempo de paz, de aceitação mundial do evangelho. Então, irmãos, quando nós olhamos para a escatologia, os pastores, os professores, os teólogos, olha só, hein? Eu falei que os pastores, os teólogos do século 17, 18 e 19, a maioria deles eram pós-milenistas. Quando entra no século 20, quando você vai estudar os pastores, Calbart, Paul Tillich, enfim, grandes pregadores do século 20, houve um desencantamento com a visão pós-milenista. Por quê? Porque entra no século 20, toda aquela bonança, aquela conversão que acontecia na época dos grandes avivamentos, até o século XVIII, no século XX, enrijeceu. Século XX já entra, só na primeira metade do século XX, com 2 grandes guerras, com mortes, uma desgraça, o ateísmo tomando conta do mundo, o comunismo e aquela coisa toda. Então, aquela visão dessa corrente pós-milenista que se encontrava com força no século XVII, século XVIII, século XIX, século XX, século XVIII, século XX não. Século XX já há um esfriamento dessa visão, com todas as guerras, com todo o ceticismo que acontecia lá. Coloca uma frase para mim do Millard de Erickson. O professor Millard de Erickson, pastor batista, mostra sistemático do nosso tempo, ele fala que os pós-milenistas são uma espécie extinta, segundo a visão dele. Martin Lloyd Jones é considerado o maior pregador do século XX, que é um desses que olhou e falou, não dá, o pós-milenismo não tem base bíblica. Ele toca justamente no cerne da fraqueza dessa corrente. Ele diz o seguinte, presta atenção aí, irmãos, ele diz assim, a dificuldade do ponto de vista pós-milenista, esperar colocar, seria importante eles colocarem isso, coloca aí. A dificuldade do ponto de vista pós-milenista é que esquecem, é que eu falei agora há pouco, que haverá um tempo de grande tribulação quando a igreja será sujeitada às terríveis provações. Então, aqui entre nós, só para que os irmãos entendam, hein? Para que a gente entenda. Vamos lembrar, o que Jesus disse lá em Lucas 18:8? Jesus disse assim, contudo, quando o Filho do Homem, a segunda vinda de Cristo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Perceberam sim ou não? Pós-milenista está dizendo assim, não, vai todo mundo ter fé. Mas parece que não é o que Jesus disse. Quando o Filho do Homem vir, encontrará fé na terra. Não haverá um crescimento da fé. Ao contrário, o próprio Senhor Jesus falou, se os dias não fossem abreviados, até os eleitos se perderiam. Então, eu citei agora há pouco, qual é o problema dessa visão? Então, eu apresentei aqui qual são os parâmetros dessa corrente e qual é o grande problema. Por fim, aqui sobre essa linha do pós-milenismo, veja só, eles não são, então atenção, irmãos, eles não são literalistas quando se diz o termo milênio, a respeito da duração do milênio. O bilênio é um período longo, mas que não diz exatamente há cerca de 1000 anos, conforme o nosso calendário humano, não é necessariamente medido pelo nosso calendário. E na visão deles,
na visão do pós-milenismo, o milênio termina com a segunda vinda de Jesus. Em suma, é isso. O milênio termina com a segunda vinda. Quando Jesus voltar, esse é o período do milênio que terminará. Muito bem. Segunda corrente. Segunda corrente. Entenderam até aqui, sim ou não? Sim. Milênio termina com a segunda vinda. E não o contrário. E não o contrário. Quem pensa o contrário já são os pré-milenistas. Então, pega aí. Pré-milenismo. Porque a gente ouve esses termos, o que é? O que o pré-milenismo prega? O pré-milenismo diz justamente o contrário do pós-milenismo. É importante a gente só citar aqui, quando se fala pós-milenismo e pré-milenismo, é pós-milenismo a partir do quê? Da vinda do Senhor. Ok, gente? Da vinda do Senhor. Então, pós-milenismo, a vinda do Senhor será pós-milênio. Vinda do Senhor será pré-milênio. É esse o entendimento de pós e pré-milenismo. Pró-milenismo do quê? Da vinda do Senhor, ou do arrebatamento da igreja. Tá bom? Então, o pré-milenismo entende justamente o contrário, que o milênio começa depois da segunda vinda do Senhor. Ou seja, a vinda do Senhor é pré o milênio, é antes de iniciar o milênio. E detalhe, para o pré-milenista, o milênio será literal. Serão realmente 1000 anos. Então, olha lá, uma coisa importante. Parece que no tempo dos pais da igreja, no tempo da patrística, para quem faz membresia comigo aqui, a gente já estudou um pouquinho os pais da igreja, né? Enfim, todos aqueles homens que sustentaram a igreja após o período apostólico. Parece que os pais da igreja, eles eram, em geral, todos eles eram pré-milenistas. Por quê? Por quê? Vamos pensar. Porque a igreja estava atravessando uma grande tribulação. Nós acabamos de ler aqui. Os irmãos, Tertuliano, aqueles irmãos olhavam para a situação e tem registros deles. Nós estamos no meio da grande tribulação. Isso que é maior tribulação do que aquela? Nós estamos no meio da grande tribulação. Estamos enfrentando ela. Então, só está faltando o quê? Jesus voltar. E aí começará o período milenar de 1000 anos. Então, olha só, irmãos. Quando nós estudamos a história, a igreja do 2º século, a igreja do 3º século, eles entendiam que Jesus iria voltar. Naqueles dias, naquele tempo, eles estavam na grande tribulação. Então, eles entendiam que a volta de Jesus seria antes desse período milenar. Estaria para acontecer ali, por aquele tempo, e depois aconteceria o milênio. Então, essa é a visão pré-milenista. Só que tem um problema. Pré-milenismo se divide em algumas faces. E aí é importante que os irmãos prestem atenção aqui. Pré-milenismo histórico. Não, te pula, ainda não entrei aí. Pré-milenismo histórico. Atenção, para depois você chegar na conclusão que você quiser, meu irmão. O pré-milenismo histórico, eles entendem, afirmam que a igreja, pré-milenismo histórico, eles entendem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Depois da grande... Esse é o pré-milenismo histórico. É o pré-milenismo dos irmãos lá do 2º século, 3º século, da igreja primitiva. Eles entendiam isso e até hoje os pré-milenistas histórico da história, eles entendem isso, que a igreja
passa pela grande tribulação. Jesus vem, arrebata a igreja e começa, a partir daí, 1000 anos do reinado de Cristo. E são 1000 anos literais, ou seja, 1000 anos mesmo. No nosso calendário, são 1000 anos. O pré-milenismo histórico entende que Cristo vai salvar a igreja da grande tribulação, e quando ele vier, então destruirá o anticristo, vai livrar a igreja, vai destruir o mundo atual, né? E vai inaugurar então o seu reino. Agora atenção, temos então, qual que é o nome do último que eu falei aqui, gente? Pré-milenismo histórico. No ano de 1850, os irmãos Plymouth, agora, na época dos nossos avós, eles organizaram uma outra visão baseada no pré-milenismo, que é chamado de pré-milenismo dispensacionalista. Só para a gente entender o nome, me ajudem aí, vamos compreender. Nós estamos aqui no estudo, hein? Pré-milenismo significa o que mesmo? Jesus volta antes do milênio. Por que dispensacionalista? A igreja é dispensada da grande tribulação. Pré-milenismo dispensacionalista. Então, eles organizaram essa visão. Desenvolveram isso. Em suma, Cristo vem, olha aí os problemas, em 2 estágios. 2 estágios. A igreja ela não passa pela grande tribulação, ou seja, Jesus vem, arrebata os salvos, começa a grande tribulação, que seria literalmente 7 anos, e aí Jesus vem de novo, agora, para reinar 1000 anos. Então, temos 2 vindas de Jesus nessa visão pré-milenista, dispensacionalista. Quer dizer, a igreja ela é livre, ela é removida dessa grande tribulação. E a segunda vinda de Cristo, com os seus santos, após a grande tribulação, que seria 7 anos, Jesus vem, tira a igreja, e um dos maiores fatores do grande crescimento dessa visão aconteceu, depois do movimento lá dos irmãos Plymouth, aconteceu com a Bíblia anotada, chamada Bíblia Scofield. Alguém tem a Bíblia Scofield? Vocês não têm a Bíblia Scofield? Eu tenho a Bíblia Scofield. Essa Bíblia é a Bíblia de 1909. Essa Bíblia, se não me falha a memória, é a primeira Bíblia comentada. Hoje a gente compra Bíblia com estudo e tal. Essa é uma Bíblia. Essa Bíblia ganhou uma repercussão muito grande nos Estados Unidos. Depois, futuramente, veio também uma revista muito popular chamada Meia-Noite, que também tem essa visão, pré-milenismo, dispensacionalismo. Depois também veio a série de livros e filmes, o Deixados para Trás. E isso ganhou uma popularidade muito grande, tanto na igreja americana quanto na igreja brasileira. Então, as pessoas passaram a acreditar bastante nessa visão. Mas o pré-milenismo dispensacionalista, ele faz uma distinção entre o arrebatamento secreto, porque o arrebatamento seria secreto, invisível, de repente, ninguém vai ver. Jesus vem, arrebata a igreja. Um problema que nós temos aí é que Jesus vem, arrebata a igreja, os mortos salvos são ressuscitados, a igreja não passa pela grande tribulação, acompanha o raciocínio. São arrebatados os salvos, não passa pela grande tribulação, a igreja, os salvos, né? Não passam pela grande tribulação. Aí começam 7 anos de tribulação. Nesses 7 anos, há uma chance das pessoas reconhecerem Jesus, tanto gentios quanto judeus, mas aí a chance de salvação seria através do martírio. Essas pessoas são mortas na grande tribulação. Jesus vem de novo depois,
7 anos, e os mortos que morreram na grande tribulação são ressuscitados novamente. Novamente não, são ressuscitados. Quer dizer, tem uma segunda ressurreição. E tem um problema. Os condenados não foram ressuscitados ainda. Os condenados serão ressuscitados nessa visão pré-milenista dispensacionalista. Eles serão ressuscitados no final do milênio, para o juízo final. Então, temos aí 3 ressurreições. Isso acaba sendo um problema, né? É um detalhe aí que é difícil você articular isso na Bíblia, né? Você entender isso na Bíblia. Põe para mim aquele quadrinho que eu tinha pedido para tirar, por favor. Põe para mim agora aí. Olha aí, uma forma, atenção aí, gente, uma outra forma da gente citar, porque você pode ler livros, você pode assistir palestra, alguma coisa, e o pregador ou o autor do livro, em vez de falar pré-milenismo pós-tribulacionista, deixa eu melhorar a frase. Ao invés dele falar pré-milenismo histórico, ele pode chamar de pré-milenismo pós-tribulacionista. Tenta entender a frase. Pré-milenismo, a igreja, ela é arrebatada, Jesus vem antes do milênio. Pré-milenismo. Mas depois da tribulação, pós-tribulacionista, que é o pré-milenismo histórico, eu já citei aqui. Esse é um. 2, é o dispensacionalista. Pré-tribulacionista é o pré-milenismo dispensacionalista, que é aquele negócio. A igreja Jesus vem, a igreja arrebatada, antes do milênio, mas a igreja ela é dispensada também da grande tribulação. Ela é tirada da terra pré-tribulação, antes da tribulação. É pré-milenismo, pré-tribulacionista. É um outro termo. E surgiu no meio, agora, no século XX, uma terceira face, uma terceira ótica do pré-milenismo, que é o pré-milenismo mesotribulacionista. O que é esse, pastor? Esse é outro que tem por aí. E pegam muitas igrejas aí, que é a visão seguinte, é o pré-milenismo, ou seja, Jesus volta antes do milênio, né? Antes do milênio para arrebatar, e a igreja arrebatada no meio da grande tribulação, que segundo essa visão seriam 3 anos e meio né? Quando tiver 3 anos e meio, Jesus retira a sua igreja. Então, gente, para terminar aqui essa visão, essa corrente, veja só, deixa eu tentar aqui passar aqui para os irmãos aqui rapidinho. Essa linha pré-milenista histórica, ela é bem considerável. Ela é bem considerável. Ela é bem considerável. Tem muitos irmãos de igrejas históricas, de igrejas tradicionais, que entendem o pré-milenismo histórico, como eram os irmãos da patrística, como eram os irmãos lá do 2º século, terceiro milênio, entendeu? E assim por diante. 3º milênio. 2º século, 3º século, né? Então é bem considerável. E tem uma boa amarração bíblica. Tem. O grande problema, a grande dificuldade é o pré-milenismo pré-tribulacionista ou pré-milenismo dispensacionalista, porque tem muito ensino que é estranho pela ótica bíblica, apesar que a grande maioria das pessoas, porque aí você sabe que você cresce, você vai ouvindo, e isso acaba, né, consolidando ali na mente da gente, mas acaba sendo muito estranho. Entre uns que eu coloquei, tinham vários, mas eu coloquei uns aqui para a gente perceber aqui. Veja só, a igreja não passar pela grande tribulação. Ótimo, seria ótimo que a igreja não passasse pela grande tribulação, mas nós já citamos aqui, presta atenção, a grande tribulação é para a igreja, não é para o mundo. Não é para o mundo. A grande tribulação é para a igreja. A igreja sempre enfrentou tribulação, porque a igreja não se adequa ao mundo, ao sistema do mundo. O mundo estará folgado.
O mundo estará bem diante do novo sistema adaptado. Tem lá a marca, vai estar tudo certo. A tribulação é para a igreja. Sempre foi para a igreja e é a igreja que é perseguida, a igreja que é testada, a igreja que é ferida. É a igreja. Então, essa visão pré-milenismo, dispensacionalista, que pega muitos amados irmãos, é difícil a gente embasar isso no texto bíblico, não tem como, porque aqueles que creem em Jesus, na tribulação, na grande tribulação, não vão estar vivendo em regalia, o mundo vai estar vivendo em regalia. Não os crentes não. E uma coisa que é muito importante a gente entender, a grande tribulação não é a ira de Deus contra os pecadores. A ira de Deus contra os pecadores não é a grande tribulação, é o juízo final. Vou repetir, é o juízo. A grande tribulação é a ira do anticristo contra a igreja. Então a gente tem que abrir a nossa mente, pensar um pouco para entender isso. Então, essa linha de que a igreja não passa, ótimo. Se Jesus voltar, a gente estiver lá e nós não passarmos pela grande tribulação, estou dentro. Mas olhando para o texto bíblico, não parece que tenha fundamento esse tipo de interpretação. Outra coisa estranha que eu falei aqui são as várias ressurreições. Gente, aonde que você fundamenta essas várias ressurreições? Nós estudamos, passamos por Paulo, acho que foi o nosso segundo encontro, passamos por Tessalonicenses. É muito claro, a ressurreição é uma vez. Na visão pré-milenista dispensacionalista, tem 3 ressurreições. Você tem que fazer um malabarismo enorme para poder fundamentar esse tipo de conceito. Não tem como. Então, Jesus volta, os salvos são arrebatados. Aí tem uma outra coisa estranha, tem uma segunda oportunidade depois que Jesus voltou. Aí esses que morreram na grande tribulação também vão ser ressuscitados depois, nas portas do milênio. E depois do milênio, aí são os condenados que serão ressuscitados. É muito estranho assim, não se encaixa com o texto bíblico. Então é muita coisa, tá bom, irmãos? Por último, o amilenismo. Terminando aqui, isso aqui eu vou comentar rapidamente aqui. O amilenismo, como o próprio nome sugere, eles não creem num milênio literal, apesar desse prefixo amilenista, que nega, um prefixo de negação, como se não houvesse. O amilenista, ele crê no milênio, ele não crê no milênio literal. E por quê? Eu comentei agora há pouco, nós vamos chegar lá em Apocalipse capítulo 20, Wilson. E lá a gente vai poder ver melhor. Mas veja só, se nós entendemos que o Apocalipse é uma mensagem codificada, cheia de simbolismo, se a gente entende isso, aí a gente entra no capítulo 20, nós vamos tornar o capítulo 20 concreto, literal, ao pé da letra. Aí é complicado. E é assim que os amilenistas entendem, entendeu? Porque você está tratando de uma linguagem altamente simbólica, o tempo todo. Veja, tem uma regrinha hermenêutica, para quem estuda aí sabe muito bem disso, para você fundamentar uma doutrina, você tem que amarrar isso na Bíblia. Não dá para você pegar um versículo, extrair um versículo, desse versículo você fazer uma doutrina. Isso seria uma loucura, e acontece muito. Você tem que pegar o texto dentro do contexto, e contexto é contexto bíblico mesmo. Vai falar de oração, vai falar do Espírito Santo, vai falar de salvação. Você não pode pegar só Romanos, você não pode pegar só... Você tem que pegar a palavra de Deus e amarrar tudo. Milênio você só encontra em uma parte da Bíblia, em um texto da Bíblia, capítulo 20. É citado ali 2 ou 3 vezes. Entendeu? E aí, os irmãos milenistas, eles olham e falam, olha, é um tempo. Não são mil mesmo, 1000 anos. É um tempo.
Tudo bem, então a visão amilenista é essa. Eles entendem que o milênio, que é esse tempo, foi inaugurado com a vinda de Cristo, só para a gente pontuar aqui e entender, né? Cristo inaugurou o seu reino, tanto é que quando ele ressuscita, ele chega para os discípulos e fala: todo poder me foi dado agora nos céus e na terra. Todo poder me foi dado. Antes não. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Todo poder me foi dado. Então, os amilenistas, eles entendem o seguinte, a corrente amilenista, que o reino foi inaugurado. E agora é a hora de propagar as boas novas. Propaga-se as boas novas. Os 1000 anos não são literais, e esses 1000 anos eles se encerram. É uma visão simples. Não tem malabarismo, não tem nada disso. Visão simples. 1000 anos inaugurou com a vinda do Cristo. Estaríamos, então, nessa visão dentro do milênio, que é o tempo da igreja crescer, propagar as boas novas, levar salvação. A igreja passa pela grande tribulação, as coisas vão se enrijecer, vão piorar. E aí Jesus vem. E ele vem encerrar o período do milênio e estabelecer o novo céus e nova terra, conforme a gente vai chegar lá no Apocalipse, no capítulo 22. Então, e quando Jesus vem, ele vem, os mortos são ressuscitados, mortos para a salvação, mortos para a condenação, o juízo é estabelecido, é sentenciado, e o novo reino de Cristo, ele é estabelecido para todo sempre. Então, importante, meus irmãos, eu tenho um comentário aqui, o Millard Erickson. Lembra que nós falamos que o Agostinho de Hipona, ele é quem fundamenta o pós-milenismo, o Millard Erickson, na sua sistemática, ele diz que o Agostinho de Hipona, na sua vida madura, depois de muitos estudos, ele abandona a visão pós-milenista e ele vai sistematizar o amilenismo, entendendo debaixo de muito estudo no grego, na língua original, ele entende o amilenismo. O Erickson, ele fala isso. Então, para a gente fechar aqui, os amilenistas, ele entende, então, que o milênio, que é mencionado ali no Apocalipse 20, esse milênio descreve o presente, a igreja tendo a oportunidade de pregar até os confins da terra. O reino de Deus foi inaugurado com a vinda de Cristo. Ele já é o rei, mas ainda não foi consumado. E a igreja espera, portanto, a segunda vinda do seu Cristo, o arrebatamento da igreja, os mortos ressuscitados, Cristo vindo para julgar o mundo e reinará para todo sempre. Põe o quadro aí para a gente fechar, por favor. Está aí, irmãos. Não sei se dá para ler. Está aí, eu acho que dá para ler. Pós-milenismo, amilenismo, pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista. O meso eu não coloquei porque é uma visão muito nova, né? Mas está ali, entre o dispensacionalismo. Então está aí sobre a hermenêutica, a segunda vinda, o reino, a natureza do reino. Está aí para os irmãos terem uma base, está em linhas gerais aí tudo que nós falamos. Irmãos, é isso. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Reorganize a sua visão de vida, sua visão de mundo, pelos olhos da palavra de Deus. Independente, isso aqui tudo, irmãos. Isso tudo são interpretações. Tem interpretações. O Augusto Nicodemos tem uma brincadeira que ele fala que quando Jesus arrebatar a igreja, os 2 irmãos vão estar subindo. Está vendo? Falei para você que o certo era milenismo. O outro fala, não, mas é o pré-milenismo. Então, os 2 estão subindo, estão lá ainda. Então, isso é só para a gente, né, compreender. O fato é que Jesus voltará. E a igreja reinará com ele para todo sempre.
e que seja o mais breve possível. Por isso, prepare-se, guarde o seu coração, ele vem com as nuvens, todo olho verá, conforme ele mesmo disse, eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que era, aquele que é, e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso, o Pantocrator, o El Shaddai, o ser mais poderoso que é o Criador dos céus e da terra. A ele toda a glória e toda a honra. Amém.